Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Estou aguardando, o pessoal entrar para a gente ver se o áudio tá bem. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Estamos aqui às segundas-feiras para a gente poder conversar sobre alguns temas. Agradeço aí a participação de todos. Pessoal, para quem não me conhece, eu também tenho um canal no YouTube que chama Cláudia Fabiana Jesus, que também o canal traz lá alguns temas até discutidos já em algumas lives. Se vocês quiserem se interessar, acessar o canal, então agradeço aí. Bom, agora já são 21 horas em 1 minuto. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente ver se está tudo ok, com o microfone, com o áudio. Hoje a live ela tem um tema que chama Cuidando de Si. Pessoal que foi entrando, vocês podem me dar o retorno se está tudo ok, por favor. Bom, esse é um tema importante aí na nossa vida, porque de tempos em tempos a gente precisa parar e pensar sobre essa questão do autocuidado. Muitas vezes a gente acha que está se cuidando, mas será que realmente está se cuidando? Boa noite, Rafael, Sérgio, a Ingrid e a Célia. Vocês estão me ouvindo direitinho? O áudio está bem? Obrigado, Luiz Carlos, pela sua presença. Estou aqui pontualmente, apesar do dia a dia, da correria. Então tá ok com o áudio. Obrigada pelo retorno, pessoal. Então, a gente vai de alguma forma trazer aí algumas reflexões sobre o tema cuidando de si, tá? Quais as formas de cuidar, essa parada que você faz de vez em quando na sua vida, e trazer essas reflexões. Obrigada pela presença de todos, a Belinha, minha amiga Lilian, que saudade. César, obrigado pela sua presença, ok? Tá tudo ok, obrigado pelo retorno. José Rabelo, Marcelo, Patrícia, sejam bem-vindos. Mais uma segunda de live. Eu diria que a nossa live é para mais trazer perguntas e algumas vezes algumas angústias do que respostas prontas, Então, algumas pessoas, até me falam que às vezes mexe um tanto, e quando é live, na verdade a gente faz de uma forma muito geral. Então, às vezes, se vocês precisarem, escrevam, tem aí o meu e-mail, se precisar de algo mais específico ou singular, pode contar comigo, porque eu respondo, ok? Aí estamos aqui para... Eu acho que eu vou só abaixar aqui, só um momentinho. Pronto, vamos lá. Pessoal, vamos lá conversar sobre o tema cuidando de si. O pessoal já está entrando, obrigado a todos. E que a gente possa aí começar a semana pensando, nessa temática cuidando de si, tá? Então a gente vai conversar sobre essa questão do cuidado. O cuidado tem a ver, com a palavra cuidar. A gente usa tanto essa palavra cuidar, e para falar, do cuidando de si, a gente tem que falar do cuidar, a gente tem que falar do cuidado, tá? Jaime, boa noite. Marcos, um grande abraço. Vamos lá, a gente já está começando a falar do cuidar de si, do cuidado, tá? Eliane, obrigado. Marcos, obrigado pela sua presença, querido. Então, assim, se a gente falar da palavra cuidar, o que representa? O que para você vem... O que isso significa? A gente tem vários significados, várias representações pessoais. Esse significado da palavra cuidar, cuidado...
É muito interessante. A gente pode até estar usando essa palavra no dia a dia, né, nas nossas atividades, mas será que realmente a gente cuida de si, né? Será que é mais fácil cuidar do outro do que da gente mesmo? Boa noite, Pedro. Então vamos pensar, mas eu queria só para a gente refletir sobre a palavra cuidar, tá? Vamos lá. Então, o que é cuidar? Eu vou jogar algumas palavras aqui para a gente poder pensar se essa palavra cuidar você está exercendo aí no seu dia a dia, tá? Vamos ampliar essa palavra cuidar. Vamos lá, então, obrigada Rosa Maria, Marta, um grande abraço. Então, cuidar é zelar. Você zela por você? Você de alguma forma tem esse zelo por você? Será? Né? Cuidar tem a ver com tomar conta de. Eu tomo conta de mim ou eu tomo conta do outro? Vamos pensar. São os significados de cuidar para a gente fazer esse exercício de olhar para a gente e ver o quanto essa palavra está sendo vivenciada ou nem tanto, tá? Obrigada, Cida. Um grande abraço. Então, você cuida, né? O que é cuidar? Então, é zelar, é tomar conta de si, é ocupar-se. Cuidar é olhar, né? Olhar. Porque para me cuidar, eu tenho que olhar, eu tenho que observar, né? Para me cuidar, eu tenho que zelar, né? Então, como que é isso no dia a dia? Eu queria que a gente pensasse muito nisso, porque muitas vezes nós falamos que estou cuidando de mim e muitas vezes os sinais aparecem, né, no corpo, no emocional, né, em alguns sinais do cotidiano. Eu mesmo, agora eu vou dividir uma experiência pessoal. Eu mesmo no final de semana apareceu um sinal que eu não estava cuidando muito aí dos aspectos físicos, né? Então, às vezes você leva uma cutucada, no Facebook tem cutucada, né? Mas na vida você leva uma cutucada da vida para poder olhar para aquilo que você deixou de olhar. Então, os sinais estão aí. Então, cuidar é ocupar-se de si, né? É você olhar, é você atender. O cuidar significa também atender. Eu atendo às minhas necessidades, né? É interessar-se, cuidar é interessar-se. Você se interessa por você? Como que você faz isso? Como que você pratica isso? Cuidar também significa medicar, né, que é algo mais específico, né? Cuidar significa tratar de, como eu me trato, né? A Marta coloca aqui que sempre vive aí cuidando, né, do outro e de alguma forma deixa de cuidar de si. Então é o convite, isso é muito comum, né, Marta, a gente fazer isso, dependendo da sua personalidade, do seu lugar, né, na sua função aí da família, das expectativas do outro, do quanto você se colocou nessa posição e tudo bem, a gente às vezes se coloca numa posição que lá pelas tantas eu quero sair dessa posição. Não é porque você se colocou no lugar de cuidar do outro e deixou de fazer isso por você, que agora que você quer mudar isso, lógico que você pode mudar. Você se desloca, você sai daquela posição que você se colocou, porque a gente muda de posição. A gente muda as nossas prioridades, a gente revê o que a gente coloca como valor, como prioridade. Então, tranquilo, acho que essa questão de mudar de posição, né? Obrigada, Eduardo Barreira, pela sua presença, Cláudia. A gente está, né, trazendo essas reflexões de como é cuidar, né? A Cláudia coloca que descobre, né, que eu coexisto porque vivo para os outros, né? Esqueço que eu existo.
Então vamos pensar, né, Cláudia, o quanto, de alguma forma, como que você pode ir mudando isso aos poucos no seu dia a dia, muitas vezes nos pequenos detalhes, porque às vezes a gente quer fazer isso de uma forma grande, né, e aí não dá, e aí você não faz. Talvez é começar aí no, né, no cotidiano, em alguns detalhes. O Luiz Carlos está dizendo para mim, né, Luiz? Não se esqueça de viver. Trabalho, consultório, live, leitura. Isso aqui, né, Luiz, é para mim, né? E pessoal, de alguma forma, quando eu estou aqui para as lives, para vocês, eu também estou para mim. Não é porque eu estou fazendo a live, né, ou um cara está dando uma palestra que de alguma forma ele não está revendo ele mesmo. Mas estou aqui assumindo isso, hein, Luiz? Mas obrigado, né? Não esquecer da vida, a vida tá aí, apesar do trabalho, das lives, do consultório. Obrigada. Edilson, amigo, um grande abraço, Carlos. Então vamos lá, a gente está pensando no significado de cuidar, tá? Porque cuidar fica muito fechado nessa palavra e muitas vezes a gente fala, eu cuido. Agora, quando a gente vai trazendo mais essa representação desse cuidar, talvez a gente vai descobrir que a gente não cuida tanto, tá? Então, cuidar é observar, cuidar é dedicar-se. Você se dedica a si mesmo? Como que eu me dedico assim? Como que eu volto nessa energia para mim, né? Cuidar também significa apreciar. Às vezes a gente aprecia o outro, aprecia um livro, um doce, aprecia uma pessoa, um passeio, mas apreciar-se, você se aprecia, assim, você admira você em alguns aspectos, né? Então vamos pensar se você faz isso assim. O Sérgio coloca aqui, né, Sérgio, que você se cuida com boa alimentação, né? E não me preocupo muito com as coisas. É um jeito de você cuidar. De alguma forma você vai aí lidando com a vida de uma forma mais light. É uma forma importante aí de como a gente vê a vida, a relação, né, com algo mais tranquilo. Boa, viu, Sérgio? Obrigada. Então, o cuidar também tem a ver com esse compreender, o cuidar tem a ver com essa considerar. O cuidar é considerar, né? Então, acho que você se considera? Como que é se considerar assim? Eu vou me considerar, eu vou. O que é consideração? Você aprendeu a fazer isso? Né? Então, vamos pensar. A Cláudia até coloca aqui que esse final de semana, né, passou a voltar a ler, muito bom. Então vamos pensar assim, a gente cuida, mas cuida como? Cuida. Então essas nomeações nos ajudaram aí a refletir, será que eu cuido de mim mesmo, né? Então, o cuidar tem a ver com essa questão de considerar. O cuidar representa dar a si mesmo, dar um tempo, dar um presente, né? Dar um colo, né? Como que você doa? Eu consigo fazer uma doação para o outro, seja material, uma doação emocional, mas essa questão da doação, você se doar para si mesmo. Boa noite, Elô. Obrigada pela sua presença. Estamos aí trazendo novos significados para a palavra cuidar, né? O que significa? Então, essa doação, né? Você discernir, né? A palavra cuidar tem a ver com discernir. Eu separar o que é bom, o que não é bom. Cuidar é encarar, é enxergar. Você enxerga as coisas ou você está tão focado fora para o outro que você acaba sendo um alienado de si mesmo. Se você é um alienado de si mesmo, você não está se enxergando, você não está, né, se encarando, né? A gente às vezes olha para o espelho, né? Você olha para o espelho para ver como que você tá, mas a gente está aqui para olhar para o espelho também físico, mas olhar para o espelho emocional, né? O que você está olhando? Quando a gente fala da palavra cuidar, é toda essa representação.
encarar, enxergar, estar presente, para cuidar, para fazer essa representação do cuidar, você tem que estar presente. Você tem que estar ali com você. Se você não está ali presente, se você está voando, se você está mais para o outro, se você está correndo ou lutando na vida, muitas vezes você não consegue parar para olhar e para estar com você. Um jeito de se cuidar também, às vezes, é parar, né, pessoal? Né? Os colegas até colocam aí, Cláudia, né? Você está cuidando de você também, né? Muitas vezes a gente acaba, cada um vai fazer essa administração, o seu tempo das atividades, né? Como o seu tempo aí de organização desse cuidar de si, como que você faz. Lógico que cada um tem esse ritmo, tem esse jeito, mas é um convite para a gente poder, quem está fazendo já manter, quem não está fazendo começar a fazer, né? Começar a fazer esse ato de amor a si mesmo, né? Quem está fazendo pode mudar, pode rever. Então acho que é esse convite da representação do cuidar de si, né? Então acho que tem a ver com esse estar, estimar, ponderar. Cuidar tem a ver com ponderação. O que você pondera, né? Respeitar. Um ponto importante do cuidar é essa palavra respeitar, né? O autorrespeito. A gente fala tanto do respeito, né? Respeito. Quando que você se desrespeita? Quando que você faz isso? Todo dia você se desrespeita? Quando você vai contra algo que você quer, você se desrespeita. Quando você vai contra aquilo que você não quer. Quando você não consegue dizer não, você se desrespeita. E se você se desrespeita, você não está cuidando de você, né? Então vamos pensar até no contrário. É fácil a gente falar, eu estou cuidando de mim. Agora, quando você faz uma outra análise, algumas perguntas, muitas vezes isso escapa, porque de repente você fala que está cuidando de você, mas você não consegue se respeitar. Você fala que está cuidando de você, mas você não está bebendo água. Só um momentinho que eu vou cuidar de mim, porque eu preciso tomar água. Então vamos lá. Né? Só para a gente pensar no contrário do cuidar, porque a gente né, vê o que a gente faz assim no cuidado, ok. Eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu bebo água, eu tô me cuidando, tá, Cláudia? Mas o que eu tô trazendo aqui, pessoal, são algumas perguntas que talvez faz a gente enxergar que a gente tem muita coisa que a gente não cuida. Você pode cuidar mais de um aspecto e deixar de cuidar de outros, tá? O Regis coloca aqui, obrigado, Regis. A importância de dizer não é uma forma de se respeitar. E aí, pessoal, como é difícil para a gente dizer não, né? Para o outro, para aquilo que eu não quero, né? Para aquilo que eu não quero mais fazer na vida. Então, acho que tem essa questão também do quanto a gente pode, né, olhar que você faz muitos gestos de autocuidado, mas muitas vezes você pode parar nisso e não olhar para gesto de descuidado. Então é esse que acho que eu gostaria, né, de trazer como reflexão para você pensar. Será que você cuida de tudo das suas áreas da sua vida? Eu não cuido, né? Lembra que a gente falou do tema negacionismo? Não vamos negar aqui na live, falando de cuidado, falar que você cuida de tudo. Só se você for muito, né, poderoso, assim. Porque a gente tem áreas que cuida mais e tem áreas que não. De repente uma pessoa, né, disciplinada, né, faz a atividade física, come muito bem, mas é uma pessoa que de alguma forma ela não compreende ela passa por cima dela, ela de alguma forma ela vai deixando ela por último, ela quer agradar os outros, ela tem uma carência, uma necessidade de deixar o outro, né, em primeiro lugar, né? Então ela pode cuidar do físico, mas emocionalmente ela não está cuidando dela. Então vamos lá, né? Cuidar é de alguma forma essa questão de você
sentir. O cuidar é sentir, é você dar lugar para o sentimento, é valorar, né? É dar valor àquilo que é seu, né? Cuidar significa lidar. Cuidar também significa garantir. Garantir os seus direitos, né? Com você mesmo. Não é só garantir os deveres. Então você garante o que para você? Você garante tempo, você garante boas amizades, você garante o tempo para você não fazer nada, você garante o seu lazer, garante, você fica do seu lado, você se sustenta emocionalmente, não só materialmente. Então, isso é cuidar, é garantir. Cuidar, pessoal, é guardar. Quando eu guardo alguma coisa, eu cuido, né? Mais ou menos assim, ó, você cuida da sua casa, você cuida do ambiente do trabalho, você guarda, você zela. Então a gente está trazendo aí as nomeações ligadas ao cuidar, tá? Cuidar também é preparar. Quando a gente tem uma visita importante na nossa casa, o que a gente faz? A gente prepara, né, esse recebimento dessa pessoa especial, né? É a mesa, é alguma coisa que você vai fazer para comer, é as flores, é aquele cuidado. Você prepara o ambiente, né? Então você prepara algo para você, né? Isso é cuidar. Cuidar também é analisar. Estava vendo a palavra cuidar, ela também representa analisar. Para analisar é algo muito sutil. Muitas vezes a gente é bruto com a gente passa por cima, a gente não é tão lapidado com a gente mesmo. Então, um convite é de alguma forma a gente poder ser mais minucioso, mais detalhista, a gente poder realmente analisar, né? Analisar a si mesmo, analisar os seus desejos, os seus sonhos, analisar suas escolhas, analisar sua vida, analisar o relacionamento, analisar por que isso está acontecendo comigo, eu não estou entendendo. Então, o cuidar também é analisar, tá? O cuidar é abrigar. A gente fala até de abrigo, né? Eu quero um abrigo. O abrigar é esse aconchego, né? É esse acolher. Você, quando tá num momento frágil e tá precisando de algo que você nem tá conseguindo dar, ou aconteceu alguma coisa no seu dia que foi difícil, você acolhe você? Ou você não sabe fazer isso? Eu sei fazer isso com alguém de fora, com um colega. Você acolhe você? Não sei, né? Que é isso, né? Que acolher, né? Por exemplo, de repente eu num dia da semana tive um dia muito difícil. Naquele dia especificamente, apesar de ter sido um dia muito difícil, o que eu preciso fazer? De repente naquele dia eu preciso mais ainda do que eu já faço, né? Naquele dia difícil eu preciso mais de mim. Eu preciso conversar com alguém, eu preciso contar o que aconteceu. Naquele dia eu preciso mais ainda de um colo, eu preciso realmente me acolher, eu preciso, né, tomar um banho mais gostoso, eu preciso colocar uma música, eu preciso ficar em silêncio, eu preciso fazer uma comida que eu adoro, eu preciso, né, chamar um amigo para conversar. Entende que esse acolher, porque às vezes você tá numa semana ok, mas tem dias que aí que você precisa mais de algo que você tá precisando. E será que você analisa isso? Os dias não são iguais. E naquele dia que você precisa mais, será que você dá essa oportunidade? Ou você vive como outro dia que foi bem? Teve um dia que foi ok, esse dia não foi. Esse dia que não foi, eu não posso. Então, eu preciso mais. Acho que esse é um ponto importante. E a gente vai deixando, né? Porque é mais um dia.
Então, pessoal, só para lembrar, tem dias que realmente a gente precisa de mais, né? Mas essa análise, esse acolhimento, esse abrigamento, né? Pode ser esse abrigamento emocional. Acho que agora na questão da pandemia, essa questão, sabe, do contato afetivo, né? No sentido, né, não online, mas o contato físico, assim, é calor humano, é gostoso, né? É colo, abraço, né? Aperto de mão, olhar, né? Isso faz falta, isso a gente precisa fazer isso, né? Como que a gente faz isso apesar do isolamento? Como que você faz isso com você? Então, cuidar também significa assistir. Até quando a gente fala, né, da palavra mais ligada ao ambiente de trabalho, nas áreas, né, da saúde, áreas humanas, assim, a gente assiste o outro, né? Assistir. Até na psicanálise tem uma questão de como você está ali para o outro. E é muito interessante essa palavra, eu me inclino ao outro, eu faço essa inclinação, né? Eu estou para o outro. E até é interessante essa inclinação, né? Até no sentido simbólico. Eu quando estou fazendo a live, é uma tendência minha de fazer assim com a cabeça, né? Não, Cláudia, arruma a cabeça e tal. Mas de alguma forma é muito interessante essa coisa da inclinação, né? Do quanto isso significa esse meu voltar, né? Para esse lado afetivo, tem essa representação também, né? Do estou inclinado para o outro. Isso tem a ver com, né? Essa inclinação para ouvir, estar com o outro de uma forma inteira. Então isso faz parte aí muito, né? De algumas profissões, mas do quanto a gente fazer isso na nossa vida pessoal. Luiz coloca que se cobre com lençol para abraçar quem eu quero. Ah, legal, Luiz. O abraço, né? Gente, o cuidado também é defender, sabia? Tá lá no significado da palavra cuidar, defender. Muitas vezes a gente tem que se defender, estar do nosso lado. Você também ser o seu advogado, assim, no bom sentido, né? Você se defender, você poder dar voz para você poder falar o que está acontecendo, você poder expressar o que você está precisando, você poder buscar isso com alguém, né? Então, acho que é um ponto importante. O Sérgio coloca a importância de fazer a caminhada todos os dias, né? Andar de bicicleta, às vezes, relaxar a mente, músicas internacionais e músicas antigas, diariamente. Muito bom, né, Sérgio? Obrigada. Né? Como as questões mesmo, né, do lúdico, né? Pessoal, os adultos também precisam brincar, né? É atividade física, mas precisa brincar, né? Também é o lúdico, né? Bicicleta, essa caminhada e essa questão da música, né? A música realmente é algo que toca e nossa alma, né? O nosso eu, toca o coração. Então, para quem gosta de música, é muito bom poder essa expressão aí através das artes, né? O cuidar também significa de alguma forma nutrir. E essa nutrição não é só nutrição fisiológica, é nutrição emocional. Você nutre você do quê? Nutre de tempo, de passeio, você nutre você de amizades, né, que são especiais para você. Você nutre o quê? Né? Você faz essa nutrição emocional no seu dia a dia. Como que você faz isso? Né? E acho que esse momento da pandemia, para muitas pessoas, possibilitar essa pessoa realmente voltar para si, né? E de alguma forma fazer essa aproximação daquilo que você está precisando, e muitas outras pessoas, né, estão de alguma forma perdidas em relação a esse autocuidado. A Elisângela coloca, né, como é essencial se cuidar, porque quando não fazemos, eu pelo menos fico irritada.
Elisângela, obrigado pela sua presença, com certeza, porque de alguma forma, quando você não faz aquilo que você precisa, às vezes você quer que o outro faça, mas você sabe que muitas vezes não é responsabilidade do outro, não é muitas vezes, não é responsabilidade do outro. E aí você fica irritada, na verdade, com você mesmo. Às vezes a gente tem raiva do outro, mas na verdade é a raiva da gente mesmo. Então, isso é importante, viu, Eli? Porque às vezes a pessoa ela tá irritada, tá nervosa, né? Porque de alguma forma o que que acontece? Essa pessoa, ela tá com ela, porque ela não tá fazendo o que tem que fazer. Muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas por que que não faz? Porque talvez você não coloque você em prioridade. Então, se você tá com algumas sensações, aí talvez você tá precisando se cuidar melhor, né? A Elô, obrigada, Elô querida, que faz os artesanatos, a leitura, os cursos né, que acrescentam na sua vida. Isso é muito bom, artesanato. E como você, Elô, é uma artista, né? Você faz o artesanato com amor, né? Você faz algo especial com uma capacidade, né? Linda, assim, de criar com muito bom gosto, as leituras, os cursos, tomar banho gostoso. Não, tem que tomar banho rapidinho, né? Tomar banho gostoso, né? Como interessante, sabe essa mistura de tomar banho escutando música? Né? Hidratar o cabelo, Elô? Ok. Vamos lá, então, só pra gente parar assim, nutrir também é um ato, né? Tem a ver com cuidar, tá, pessoal? Proteger também significa proteger, também é cuidar. Patrocinar, uma palavra estranha, né? Patrocinar, isso é cuidar. Você patrocina a si mesmo, assim, né? Você, de alguma forma, se coloca nessa posição, você tá ali prosperando, né, por você mesmo. Então, acho que a gente pensar nessa questão do cuidar tem vários significados e várias formas da gente poder pensar como que você está fazendo isso e como que você não está fazendo isso. Porque você pode estar fazendo algumas coisas, mas se você não se considerar, se você não se respeitar, se você não aprender a falar não, se você não acreditar naquilo que você quer, muitas vezes você não está cuidando de você, né? Em alguns aspectos. Então, algo importante, pessoal, não vamos negar, tá? Não vamos negar aquilo que você acha que está fazendo. Vamos voltar aí nessa lealdade consigo mesmo. Então, para a gente pensar na palavra do cuidado, né, pessoal? Vamos voltar lá. A gente precisa voltar lá atrás, tá? O bebê precisa do cuidado. Nós nascemos dependente fisicamente e emocionalmente de alguém. Então, o bebê, você foi um nenê e você dependeu de alguém cuidar de você, senão você não estaria aqui, né? Então, primeiro que o cuidado tem a ver com dependência emocional, fisicamente, né, de tudo, tá? E aí, pra gente sobreviver, a gente precisa do outro, né? E por quê? Porque alguém vai te amamentar, trocar, né? Vai segurar você, vai dar colo pra você, né? Vai dar banho. Alguém vai te ensinar a dormir. Depois, quando você vira adulto, você não sabe dormir mais, né? Até a live aí sobre insônia. Mas alguém te ensina a dormir, alguém faz uma maternagem, né? De alguma forma isso é cuidado, né? Cuidado é o colo, né? De alguma forma, acho que esse cuidado, né? De coisas básicas, né? De fazer dormir, de cuidados básicos que um bebê precisa. Isso é cuidado, tá? E aí você, enquanto bebê, você conhece o mundo, né? Você conhece o mundo a partir do olhar dessa mãe ou desse cuidador, a partir do outro, né? E aí esse cuidado, ele é concreto, né? Aprender a engatinhar, aprender a falar, tudo isso é cuidado. Tem a ver com essa expressão aí do amor, do cuidar do outro. Então, a gente tem um cuidado concreto e aí, paralelamente, a gente tem um cuidado emocional, tá? Então, quando a gente é bebê, a gente é cuidado por alguém
você recebe esse cuidado, né, que além de cuidar materialmente, a gente vai para o cuidado emocional. Boa noite, Gilson. Estou vendo você entrar aí. Estamos falando de como o cuidado nasce aí na nossa infância, tá? Então, o cuidado, pessoal, tem a ver com isso, né? Que a gente também tá falando do gesto dessa mãe, a gente, de alguma forma, a gente está falando do colo, a gente está falando do toque, do olhar dessa mãe, do gesto, né, do carinho. De alguma forma, essa criança vai aprendendo essa expressão de amor aí pelos gestos, né? O se sentir cuidado, essa relação de segurança com alguém. E isso tem a ver com uma formação de personalidade. Esse cuidado é importantíssimo, porque tem a ver com o seu histórico, de como você foi construído psiquicamente, tá? Através do outro. Então, acho que é um ponto importante. Como que você foi cuidado? Você foi amado, você se sentiu cuidado, você teve amparo, você teve ali alguém que sustentou, né? Que te amparou, você sentiu confiança. Ou você teve aí uma maternagem louca, cada hora dava de um jeito, né? Então, pra gente pensar. E aí a gente traz esse reforço da importância, né, da primeira infância no sentido dessa estrutura emocional, estrutura psíquica, tá? Então, essa questão da relação aí com o filho, com o bebê, é algo do campo de uma emergência e as pessoas precisam parar e pensar, né, nessa escolha de ser pai e mãe, né? Então, só pra gente pensar. Então, a gente aprende a ser amado, cuidado lá atrás. Ou às vezes foi mais ou menos. Às vezes na sua vida você teve muita falta disso, né? Você nasceu numa estrutura aí com experiências às vezes muito negativa, né? Então, vamos pensar aí. Antes de continuar, o Jaime está perguntando quem malha demais, né? Se está se cuidando ou é narcisismo. De alguma forma, né? Acho que tudo de forma geral, né, Jaime, tem a ver com essa questão dos limites, da própria pessoa ter que responder isso para ela de forma sensível, leal, mas muitas vezes ela também pode negar para ela, né? Porque assim, uma coisa é você malhar, cuidar do corpo, às vezes até você gosta, né? E até onde vai o narcisismo, até que ponto ela sabe disso ou não, até que ponto isso prejudica ela ou não, qual o uso que ela faz disso. O narcisismo é algo que a gente sempre vai ter que lidar, tá? A gente chama de narcisismo primário. A gente está falando do bebê, e o bebê tem esse narcisismo primário, tá? Lá de trás, e o bebê é narcisista, né? Vai ter que pensar só nele, ele não saiu dele, né? E aí que tá, de repente o adulto tem o seu narcisismo, e aí como que ele lida com isso? Só um ponto, deixar de ser narcisista, não deixamos, a gente lida melhor, a gente assume isso, a gente tenta equilibrar, tá? Eu posso pensar também numa pessoa que malha demais, ela tá cuidando dela, mas o excesso de cuidar pode ser algo pra gente pensar. Alguém que quer cuidar demais do outro, aí até se torna patológico, né? Cuidar demais, tem limites. Então, acho que tem a ver com o limite, com essa questão até onde eu vou, o que tá por trás desse malhar demais. A gente fala até nas questões das dependências, né, pessoal? Tem gente que é viciado no álcool e tem gente que é viciado em malhar, né? Vai 3 vezes por dia, vai sábado e domingo, que às vezes coloca a malhação no lugar de outras coisas. Então, na verdade, Jaime, tem que avaliar, cada caso é um caso, tá? Não dá pra gente generalizar, depende do uso que essa pessoa tá fazendo da malhação na vida dela, tá? O Henrique, obrigada e obrigada pela sua participação, obrigado pelo parabéns. E acho que é assim, pessoal, a gente falamos um pouquinho desse bebê que é cuidado, né, que ele tem a memória dele, como que ele foi cuidado, como ele foi amado, né? Acho que tem essas experiências, cada um de vocês tiveram experiências infantis, boas, negativas, com mais, com menos,
né? De alguma forma a gente tem os nossos momentos, diferentes fases da vida, não tem? Como que você foi cuidado na sua infância? Como que você aprendeu a cuidar de você através do outro? Quem foi esse outro na sua vida? Foi uma boa referência? Vamos dar um exemplo. Você nasceu numa estrutura familiar que, né, já escutei isso, tal. Ninguém dava banho em você, você ficava sujo, você comia qualquer coisa, você, né, se misturava, não tinha horário, não tinha hábitos, né, direitinho. Um bebê, uma criança que, né, tá passando por uma situação até de violência psicológica ou de negligência, né, de alguma forma essa experiência vai impactar esse sujeito, essa pessoa. Depois ela vai ter que lidar com isso. A gente está também trazendo aqui que nós temos o nosso passado, né, de histórico de amor e de cuidado. E se não foi muito legal, quando você se torna adulto, você vira o seu pai, a sua mãe para cuidar de você. E aí aquilo que você não teve, você vai ter que dar para você. Só que às vezes você não sabe dar porque você não teve. Então essa acho que é a grande questão, né? Tem gente que não sabe amar nem o outro, nem a si mesmo, porque não aprendeu, ou não teve, ama demais a si mesmo e esquece, né, da relação com o outro. Então uma variedade aí de comportamentos, de escolhas, tá? Então a gente tem o nosso passado, a representação do que é ser amado, ser cuidado, tá, pessoal? Né? E acho que essa pergunta, assim, né? Essa pergunta que a gente faz, você gosta de você? Né? Tem gente que consegue dizer, não gosto de mim, ou né, não gosto de muita coisa, mas eu quero encarar isso, quero mudar, né? Tem gente que gosta de si, tem gente que sabe, eu gosto disso, não gosto daquilo, tem mais claro. Então, o que eu tô lembrando as nossas experiências da infância, né, são diferentes para cada um de nós, mas a gente tem experiências de amparo e desamparo, tá? Como você lida com isso, assim, né? E aí eu coloquei na live, né, pessoal, até o verbo cuidando. Porque a gente não cuida uma etapa e pronto, acabou, já cuidei, não precisa cuidar mais. A vida é esse cuidando, porque diariamente você vai fazer esse ato, esse gesto de cuidar de si mesmo. Então é cuidando, né? Porque o cuidar é diário, é enquanto você está vivendo. Você já se tornou adulto agora, estamos aqui, todo mundo é adulto aí, né? E a questão é como você está cuidando de você hoje, apesar do passado, tá? Então acho que também tem isso, né? Você é responsável em cuidar de você. E como que você está fazendo isso? Que jeito que você está fazendo isso? Então, e agora é com você, assim, acho que é essa questão, né? Não dá para jogar a responsabilidade mais para o outro, né? Se você estiver fazendo isso com alguém na sua vida, pare e pense. Você está jogando a responsabilidade da sua vida na mão de alguém? Está fazendo isso com a sua esposa? Né? Você acha que ela que tem que cuidar do seu emocional, ela que tem que pegar a sua toalha para levar para você? Você está jogando a responsabilidade de cuidar, né, de você para quem? Para sua esposa, para sua mãe, para sua irmã, para sua filha, né? Então vamos rever isso aí. Se você está jogando para o outro, pega de volta, porque a responsabilidade de cuidar da sua vida é sua. Então vamos lá, né? Então acho que é um ponto importante aí. Você está cuidando de você em quais áreas da sua vida? Como que você está cuidando de você? Né? Pensa aí. Né? Talvez você já tenha algumas respostas, ou você está descuidando de você. Né? Acho que é um ponto importante para a gente pensar. Eu posso cuidar ou descuidar, tá? Então, você está protegendo você, às vezes de você mesmo, porque você pode também ser um inimigo de você, né? Você pode ficar do lado de um grande amigo, de um familiar, mas você pode não conseguir ficar do seu lado, você pode ser muito duro com você. E lembra que a gente falou, eu cuido de mim, Cláudia. Eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física, ok.
Mas essa pessoa, ela é muito dura com ela é perfeccionista ao extremo. Se ela fizer alguma coisa, ela se pune, ela é até carrasca com ela. Então, será que ela está cuidando mesmo dela ou ela está cuidando só da alimentação dela? Né? E eu tô puxando a live aqui, pessoal, lógico, né, pro aspecto emocional, até por causa da minha formação. Acredito que é mais fácil a gente ver quando a pessoa não está cuidando dela, quando são os aspectos materiais, concretos, fisiológicos. É mais difícil você descobrir que você não está cuidando de você, né, nos aspectos emocionais, tá? Na área emocional, assim, é mais difícil a gente ver. Por isso que eu fiz aquele exercício lá no começo, pessoal, de você trazer as palavras do que significa cuidar, tá? Se você tá se desrespeitando, essa é uma área que você não tá cuidando. Então, fazer, né, esse olhar aí voltado mais pro aspecto emocional, tá? Então, você tá se ouvindo? Está se escutando? Né? Você está considerando você? Hoje, por exemplo, assim, o que você fez para você que significa cuidar de você? Né? Então a gente tem cuidar nos aspectos materiais, que é a alimentação, o sono, atividade física, a moradia, esses aspectos mais físicos. Eu tenho cuidar de mim nos aspectos sociais, tem a ver com as convivências, com a família, né, com os colegas, a rede de apoio. Você tem rede de apoio, não precisa ter muito, mas você tem com quem contar, né? O aspecto social tem mais a ver com as relações interpessoais, como que você está cuidando desse aspecto, tá? E aí tem um aspecto emocional, que é o que a gente está puxando mais na live de hoje, né? Que é como você está cuidando dos seus aspectos emocionais e psicológicos, assim, né? Vou dar alguns exemplos aí. E aí vocês escrevem aí, ó, né? Como que você está sonhando, você está desejando alguma coisa, né? Você está querendo o quê? Né? Como que você está lidando aí com as tristezas, com as alegrias? Como você tem medo, você tem insegurança? Como que você lida com isso? Como que você cuida das suas incertezas, das suas angústias? Você escuta isso, você divide com alguém? Como que você cuida, né, das suas pressões, da autopressão, das pressões externas, da sua autoimagem? Como que você cuida das mudanças, dos imprevistos, das percas, da raiva? Quando você fica com raiva, o que você faz? Você volta contra você? Como que você cuida das suas decisões? Então, tudo isso é um autocuidado. O Brito até colocou aqui, né, Brito? Quem me roubou de mim mesmo? Esse assalto aí de si mesmo, roubar de si mesmo é algo que acontece muito. Porque aí você rouba, quando você rouba o seu sonho, os seus desejos, aquilo que você quer, que tem a ver com você realmente é um ladrão de si. Porque, né, muitas vezes você se sequestra, coloca você num mundinho que tá muito chato, e aí você vai levando com a barriga. Então, no fundo, você não tá cuidando de você, tá? Então, o convite aqui, pessoal, realmente é pra gente olhar, será? Vamos duvidar da gente, tem hora? Nessas perguntas? E não vamos fazer negações. Vamos ter a coragem de olhar realmente para como você está, né, cuidando de si. Então, de tempos em tempos a gente para e olha, né, para tudo isso, como que você vem cuidando de você, né? Então, acho que um ponto importante é essa reflexão, né, essa sinceridade, porque às vezes você tem consciência que você não está cuidando. Que é, né? Às vezes você, nossa, eu não reparei que eu estava fazendo isso. Então, acho que também é o convite, assim, às vezes é tão automático, você está fazendo isso de um jeito até inconsciente, esse descuido. Então, talvez voltar, mas sair do automático,
Quando a gente fala, quando que você para olhar? Porque para olhar, não dá para olhar correndo, dá? Se você estiver correndo, como que você vai olhar uma paisagem? Se você estiver correndo na vida, como que você vai olhar para você? Então, talvez eu fico até pensando, né? Como que cada um vai priorizar isso na sua rotina, né? Não é igual, pessoal. Você tem que tomar, um toma 3 litros de água, o outro toma 2, né? Varia. Não dá para ser uma receita pronta. Cada um vai ter que se haver, né? Com essa rotina e aonde entra essa reflexão, esse tempo, né? É todo dia. O seu caso é todo dia você faz isso? Eu faço todo dia quando eu tô tomando banho. Eu faço antes de dormir. Eu faço isso quando eu acordo. Aí eu faço esse exercício, né, de pensar em mim, o que eu tô fazendo. Eu faço isso final de semana só, porque então cada um vai ter que, acho que durante aí a semana, né, até pensar sobre isso. Quando que você faz isso? Você faz isso com uma certa frequência, tá? Muito bom, né? A Patrícia coloca aqui que viajou, você relaxou, que voltou muito bem emocionalmente, que você voltou uma outra pessoa. Que bom, Patrícia. Você é uma pessoa, né, que também se voltou aí muito nessa questão do autocuidado, de cuidar fisicamente, emocionalmente, né? Então viajar, né, é algo que faz bem para algumas pessoas, para outras elas necessitam de viajar, né? Voltar uma outra pessoa, né, com energia, com, acho que essa questão mesmo, né, de como que a gente se traz novas energias para nossa vida, fortalece algumas coisas. Então acho fundamental aí pensar na capacidade, como que você talvez até tenha que recarregar você. A gente estava falando da frequência que você faz isso. O celular a gente às vezes recarrega todo dia, né? Ou um dia sim, um dia não. Mas será que a gente recarrega a gente diariamente? Ou a gente espera acabar toda a energia, aí fica doente, para depois começar a carregar de novo? Então, estou dizendo para mim e para todos nós que nós não esperamos muito tempo para poder fazer esse autocuidado, esse autoexame da vida, de como a gente está cuidando da gente. Então, acho que é importante. E do que você não está cuidando? A live é, né, cuidando de si. Ok, o que é cuidado? Lembrar disso. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver do que você não está cuidando. Porque aí, quando você fala, não, eu tô cuidando de tudo aqui, tá? Não, do que você não está cuidando? É emocionalmente, é fisicamente, é seu lazer, é tempo, você não tá cuidando do seu dinheiro, você não tá cuidando do seu relacionamento. Do que você não está cuidando na sua vida? Vamos olhar para isso, para que você possa olhar para aquilo que não está sendo assistido na sua vida e que você precisa disso. Porque afinal de contas, na nossa vida é uma variedade aí, né, de áreas, de facetas, tem tanta coisa para a gente cuidar. Então a gente, às vezes essa pergunta, né, até na negativa, ela é importante. Do que você não está cuidando? Por que você não está cuidando? Será que você não sabe cuidar disso? Descubra por que você não está cuidando, para que você possa, né, focar nisso, construir isso, aprender a fazer isso na sua vida, tá? Do que você não está cuidando. Responda isso para você. Se você não sabe responder, pense durante a semana o que você não está cuidando na sua vida, tá? E é necessário uma reorganização na sua vida emocional, nos seus focos, nas suas prioridades, nos seus hábitos. Olha quanta coisa! Além da gente cuidar do corpo, a gente é complexo, hein, pessoal? Somos todos complexos. Boa noite, Luciana, Palmeira, Anderson.
Olá, meu pai querido. Olha, nós somos complexos. Já tem o nosso corpo aqui, né? Fígado, rim, pulmão, corpo, cabelo. Tem a parte interna, tem a externa. Olha quanto cuidado, né? A gente não é tão facinho assim, não. Aperta um botão, já tá cuidado. Ou, deixa eu tomar uma pílula, pronto, já tô cuidada. Tô falando da parte concreta. Aí tem aquela área lá que a gente falou, né, que é o aspecto social ali, né, convivência, relacionamento interpessoal, como isso afeta você ou não. E além de tudo, né, tem aí os seus aspectos emocionais, que ele é de uma complexidade, né, que tem a ver aí com... Até vou fazer algumas perguntas aí, tem a ver com os hábitos, os pensamentos, ideias e sentimentos. Está cuidando disso, né? A Célia coloca aqui que não está cuidando do lazer, né? A questão da pandemia, que é importante, né? A gente está na pandemia, mas que você sente falta, né? E a questão do lazer, sim. E importante é que você sabe daquilo que você não está cuidando, você tem consciência por que você não está fazendo isso, e na medida do possível, voltando algumas possibilidades, você já vai colocar isso como prioridade. Aquilo que você não está fazendo, você precisa fazer, né? Aí você tem claro por que você não está fazendo. Isso é mais importante, tá? Então, acho que esse é um ponto importante aí. Vamos pensar então, ó, o que você não está cuidando na sua vida, pensa, né? A Célia, outras pessoas estão colocando os exemplos aí pra gente pensar. A Patrícia também não está cuidando do lazer, né? Do quanto, acho que de forma geral, né? O quanto o lazer, essa questão da convivência, do sair de casa, é algo que pela pandemia está fazendo parte aí, né? Do nosso descuido, da nossa não exercício desse, né, espaço que é tão importante o lazer. Porque a vida também não é só trabalhar e pagar a conta e cuidar de família, né? É muito mais que isso. Você precisa, porque tem... Acho que até uma coisa importante para pensar em cuidar, hein? O que é viver para você? Senão a vida se fecha, né, em alguns aspectos aí. Lisângela coloca que o principal, né, hoje é mentalmente, emocionalmente, porque você sabe que tem os altos e baixos, né? E aí você tá animada para fazer coisas novas. Às vezes a baixa vem o desânimo. Elisângela, acho que isso é importante. Você também está consciente, né, desses altos e baixos, sabe lidar com isso. Acho que esse é um ponto importante. Pessoal, porque tem coisas que você não consegue ou não pode estar fazendo neste momento da sua vida. Ok, né? A gente não pode tudo. A gente tem os limites, sejam quais forem, mas você tá claro para você o porquê. Isso é importante. E não você negar isso, não você esconder de você, tá claro, né? O que eu posso fazer? Nossa, eu tô muito mal porque eu não tô tendo lazer, eu tô mais irritado. Você vai administrando. Você tá gerenciando. Isso é uma forma de cuidado. O cuidado não é dar tudo também, a gente tem os nossos limites, mas é saber por que não está fazendo. É fazer o que é possível, é dividir isso com alguém, tá claro, é você assumir, né? E acho que quando, né, for possível aí voltar à questão do lazer, que se volte a fazer coisas que gosta, que dá prazer, né? Seja o que for. A vida às vezes a gente busca para fugir do desprazer, mas a vida também é viver o prazer. Tá? O prazer, na medida certa, naquilo que é prazeroso para você. Isso é tão individual, não é igual para, né, para cada um. O que você gosta? O que você gosta de fazer para você? O que você gosta de fazer por você? O que você gosta de fazer na vida? Tá? E só de você pensar nisso é um exercício tremendo, pessoal. Não sei se isso muda alguma coisa ou já vem alguma coisa na sua cabeça, né? O que eu gosto de fazer? O que tem a ver comigo, assim?
Isso é um lado lindo, assim, que a gente tem que respeitar mais. Isso também é um autocuidado, tá? Olá, Bruna. Estamos quase encerrando a live. Pessoal, então vamos lá. O convite para a gente daqui a pouco finalizar a live. Vou fazer algumas... só para reforçar aqui, né? Para você continuar cuidando de você ou começar a cuidar de você, você tem que olhar para você. Lembra que a palavra cuidar é o olhar, observar, estar atento, é se inclinar para si mesmo. Então, ter que olhar para você. Vamos pensar junto aí algumas questões, né? O que você precisa fazer por você que é necessário, que você não está fazendo? É ter mais tempo para você? É aprender a falar não? É se alimentar melhor, que você não tem feito isso? É colocar os seus limites para o outro? O que você tem que fazer? É ter mais lazer, aquilo que a gente estava falando? O que você precisa fazer que tem a ver com cuidar de você? É descansar mais. Você tem que descansar mais, o corpo, a mente, pensar menos, se respeitar mais. O que você precisa fazer? Será que você não tem que ter mais bom humor? Dar mais risada dos próprios erros, dar risada do outro? Será que você não tem que levar a vida tão séria porque você é muito ferro e fogo? Será que você não tem que ser mais light com o outro também ou com você também? Né? Será que você, de alguma forma, né, não se pressionar tanto diante, né, da vida? Será que você realmente tem que se escutar mais? Porque às vezes você não está dentro de você, você está fora. Será que você não precisa se escutar mais? Será que você não precisa escutar mais a sua intuição? Nem tanto o intelectual, o racional, mas a intuição. A intuição ela está em desuso. Parece que as pessoas estão com medo da intuição. Não sabe nem escutar aqui dentro. Ó. Aqui dentro diz de você. Mas as pessoas não estão dentro dela, as pessoas estão fora. Então elas não escutam a intuição. Aonde você escuta a sua intuição? Né? Será que você não está precisando? Será que você não está precisando se desapegar do passado? Desapego do passado? Se desapegar do passado pode ser um exercício de cuidar de si, tá? Será que você não tem que às vezes mudar de emprego? Mudar de emprego, mudar de área. Será que você está precisando disso? Mudar de emprego, mudar de novos colegas, novos ofícios. Um convite aí pra gente pensar. Às vezes está até com medo de fazer isso. Mas vamos perguntar, vamos fazer novas perguntas e não ficar nas velhas perguntas, né? Será que você não está precisando focar mais no momento presente da sua vida? Será que você não está precisando ficar mais sozinho? Mas mais sozinho, Cláudia, nessa pandemia, né? Tô brincando assim, mas às vezes você tá convivendo, mesmo na pandemia ali com uma família que tem 7, 8 pessoas, assim não dá para ficar sozinho também, né? Então vamos pensar, o que você tá precisando fazer por você, né? Romper relacionamento, às vezes, nossa, você tá precisando encerrar um ciclo da sua vida, você está precisando acabar com esse relacionamento, porque ele está acabando com você. Ih, que desafio, hein? Mas às vezes é isso que a pessoa está precisando. Fazer isso tem a ver com autocuidado para ela, tá? Será que você está precisando fazer novas amizades? Cuidar da sua aparência? Às vezes você está precisando fazer isso. Às vezes você está precisando pedir colo. Às vezes você está precisando deixar de ser orgulhoso na sua vida. Né? Deixar de ser orgulhoso, ser mais humilde. Será que você não está precisando fazer isso? Será que você não está precisando aceitar os fatos que estão ocorrendo na sua vida, que não depende de você mudar? Às vezes você não aceita algo, né, e fica revoltado com a vida. Aceitar. Pessoal, eu saí, mas já voltei. Vocês estão aí? Será que você não precisa, então, aceitar os fatos ocorridos que não dependem de você? Eu aceitei o fato que
Eu saí aqui da internet e voltei. Eu aceitei esse fato. Vamos ver se... Sérgio, obrigada, né, por cuidar de nossa saúde mental. Boa noite, boa semana, Sérgio. A gente já tá encerrando, tá? Obrigada. Vocês estão aí, né? A gente já tá encerrando. Já tô fechando aqui com as perguntas. Será que você tem que aceitar que você não pode mudar o outro? Você não pode mudar o outro. Será que você tem que aceitar que você tá com uma carência afetiva? Acho que esse é um ponto importante, né? Cuidar da sua carência afetiva. Será que você não tem que ser mais flexível? Será que você não tem que parar de se culpar? Será que você não tem que parar de se comparar com outras pessoas? Será que você não tem que parar de olhar a vida do outro e se comparar com a sua? Né? Tudo isso, assim, né? São alguns tópicos só para a gente parar para pensar o que eu tenho que fazer, que isso significa cuidar de mim, né? Cuidar de si é um gesto de amor, né? E aí a gente começou a falar lá atrás que um bebê aprende a se amar pelo outro. Você não é mais bebê, mas você enquanto adulto, será que você está conseguindo fazer esses gestos de amor, essa variedade de amor? Quanta coisa, quanta expressão de amor a gente pode incluir na nossa vida, tá? Luiz Carlos, desapegar do passado realmente é cuidar de si. Boa noite, Alexandre. A gente já está encerrando, já é 10:06, mas daqui a pouco a gente está encerrando, né? Então, assim, pessoal, cuidando de si é uma pergunta, uma interrogação. Outra pergunta, né? No que eu não estou cuidando de mim, acho que é algo importante, né? O ser humano, ele é capaz de cuidar de si, ok. Mas o ser humano também, ele é capaz de não cuidar dele, tá? Isso existe, né? O ser humano é capaz de não cuidar dele, descuidar dele. O ser humano é capaz de ser, né, de ser destrutivo com ele, né? Isso é claro, isso chega até a ser, em alguns casos, patologia, tá? Então, isso é real, isso existe. Você pode estar sendo capaz de não cuidar de você. Então, a gente tem uma capacidade, sim, de se abandonar, de priorizar outras pessoas, né? De ficar por último, né? Você realmente pode não estar cuidando de você já por muito tempo. Por muito tempo, você deve ter deixado de ser lá atrás, talvez quando você era criança, quando você era adolescente, aí você foi ganhando papéis sociais, atributos sociais, e aí você deixou de existir. Às vezes você já deixou de existir, às vezes você já está morto emocionalmente, mas está aí se arrastando na vida. Então, pessoal, a gente acha que é facinho cuidar da gente. Não é tão facinho cuidar da gente. A gente sempre pode escorregar e sempre se descuida. É mais fácil descuidar do que cuidar da gente, tá? Então, é uma provocação, é algo pra gente poder pensar. Isso é sério, não é qualquer coisa, porque afinal de contas é a vida de cada um, tá? Então, acho que é muito fácil a gente não estar cuidando da gente. Né? Você pode até olhar para o outro, minha vizinha, o meu parente não cuida dele, cuida do outro, cuida da igreja, cuida, né? Tá aí, mas você tá olhando para o outro, né? E você acha que você tá cuidando de você super bem. Muitas vezes você cuida numa área, mas em outra você tá zero de cuidado. Não adianta também cuidar 100% numa área e na outra zero, né? Então é um convite aí para olhar. Realmente o ser humano ele é capaz de não cuidar dele, ele já tá mal pra caramba há muito tempo, né? Você pode estar passando por cima de você, você pode estar sendo um grande inimigo seu, você pode estar fazendo mal a você e você pode até já ter se acostumado a cuidar de você. Até porque isso é muito comum. É pra mim mesmo, não é assim que a gente faz? É pra mim mesmo, então eu não preciso arrumar uma mesa bonita porque eu moro sozinha.
É para mim mesma, eu não preciso cuidar, né? É muito comum. Parece que tem que ter um outro para dar sentido pra gente, para, né? É, ok, ter o outro, a gente se relaciona com as pessoas, mas isso já é uma atitude muito da negligência que a gente tem com a gente mesmo. Acho que essa sociedade, né, estimula, se você pensar em você, você vai ser egoísta. Isso é isso é algo muito perigoso, né? A gente não é egoísta quando a gente pensa na gente, tá? Na verdade, a gente tem essa grande missão de cuidar da gente. Então tem muitos erros, tem muitas falácias, né? Tem muitas coisas distorcidas, né? Tem muito essa coisa do sacrifício para o outro, porque o que acontece? Às vezes você quer fazer para o outro para mostrar para o outro, para ganhar algum carinho dele. Na verdade, você está fazendo isso, né? Muitas vezes por carência afetiva, né? Você está, de alguma forma, fazendo isso para o outro para ser amado pelo outro. A gente pode, né, amar alguém, mas não ser amado, né? A gente tem uma expectativa e isso não ocorre na nossa vida. E aí a gente vai lidando com isso, porque nós na vida passamos por frustrações, por decepções, você aposta em alguém e não é aquilo, você fica triste, você fica decepcionada, você para, você revê a sua vida, e aí a gente continua, porque afinal de contas, nós precisamos nos carregar na vida. E não é carregar, né, se rastejando. A gente precisa estar em pé na vida. Por mais que aconteçam coisas que são negativas, coisas que fazem a gente se sentir embaixo, né? Tem coisas que faz mal, né? Mas a proposta aqui é você fazer bem para você. É você cuidar do seu emocional, é você voltar, né, a se responsabilizar pela sua vida, apesar dos apesares, né? É você, de alguma forma, né, ter a sua presença. Não é negar o sentimento. Eu posso assumir que eu estou triste com algo, eu posso assumir que não estou legal, mas eu estou inteira para poder cuidar do meu mal-estar. Eu sou minha companheira fiel na minha vida. Eu sou casada comigo, né? E aí a gente vai seguindo e vai evoluindo aí na vida. Então, pessoal, esse discurso que é fácil cuidar da gente, não sei se é tão assim não. O que eu tô trazendo é uma provocação que tem coisas que a gente não cuida muito bem, né? Então, acho que é um ponto importante aí. Estamos passando do horário. Ô, Gilson. Gilson cuida mais dos outros do que a si próprio. Oh, como isso é recorrente, Gilson. Vamos compartilhar aí, né? Só um adendo, pessoal. Às vezes você, como o Gilson colocou aqui, cuida muito bem de alguém, tá? Como que você cuida bem do outro? Como que você cuida bem do outro? Ah, eu faço isso por ele, eu ligo, faço um bolo, vou lá, dou atenção, né? Chamo pra sair, sei lá. Você cuida bem de alguém. Aí eu pergunto pra você, como que você cuida bem de alguém? Aí eu faço uma nova pergunta pra você. Se você é capaz de cuidar bem de alguém, por que que você não é capaz de cuidar bem de você? Por que você consegue cuidar bem do outro e não cuida bem de você? Ou não cuida nem o mínimo, né? Esse que é pior, nem o mínimo, né? Nós somos somos falhos, né, com a gente mesmo. Então vamos rever sobre isso, tá? Por que que essa diferença? Por que que você tem essa diferença de cuidar melhor do outro e não cuidar tanto de si? Então vamos olhar para dentro, vamos olhar para a gente, tá? Então, acho que é um pouco aí você, né? A gente precisa olhar aí para esse descuido, né? E se você está se descuidando por muito tempo, vamos voltar a lembrar dessa frase, cuidando de si, tá? Então, de tempos em tempos, para a gente fechar a live, porque senão eu quero passar dos limites aí, né, pessoal? Quem sabe um dia, né, acabando a pandemia ou diminuindo, um dia a gente possa marcar uma live, mas não é uma live, é uma roda de conversa com vocês aí, né, participando, pessoal, ao vivo.
que a gente possa trocar, porque é muito bom, né? Tá perto das pessoas, fazer uma roda de conversas para a gente poder estar trocando aí as nossas reflexões, as nossas vidas, né? Então, de tempos em tempos, né? Estamos aí semana que vem, né? Iniciando março de 2021 e que de tempos em tempos, eu não sei qual é o seu tempo para fazer isso, mas que você possa continuar se perguntando: estou cuidando de mim? E o que eu não estou cuidando de mim, tá? Acho importante, né, você fazer essa reflexão, esse relacionamento com você mesmo, porque você se relaciona com você se relaciona com você, né? Você, de alguma forma, tem aí a convivência com você e não dá para ficar fugindo da vida, né, de você mesmo, porque você tá 24 horas com você, né? Não tem como, você precisa tá aí, não dá para ficar fugindo. Então, pessoal, acho que esse é um ponto importante, né? Do quanto tem problemas emocionais, psiquiátricos, que faz a pessoa não cuidar dela. Isso existe. Uma pessoa que está com uma depressão grave, né? Problemas assim, sociais, de crise, faz a pessoa não cuidar dela. Mas eu queria fazer um adendo. Tem gente que não cuida de si e aí vai desenvolver problemas psiquiátricos ou emocionais, ou somáticos, ou, né, físicos, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. A gente fala, uma pessoa não está cuidando de si porque ela está com problema. Sim, isso é real, isso existe. É uma emergência, é uma crise, ela vai se descuidar. Só que tem outro lado. Você não cuidando de você por muito tempo, vai aparecer problemas emocionais, sociais, porque você se abandonou, tá? Então, bom, vamos encerrar, né? Devido aí ao horário. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Aqui tem uma energia, né? Aqui estamos ao vivo. Estamos conversando, olhando, escrevendo, né? Estamos pensando na nossa vida, na nossa forma de viver, na nossa forma de fazer escolhas. Estamos voltando, né? Olhar para cada um de nós e que a gente possa, né? A gente tem um livre-arbítrio, que a gente possa realmente estar aberto a fazer mudanças na nossa vida. E que as mudanças comecem por você, né? Você precisa cuidar de você, é um dever, mas eu acho que é melhor, é um direito seu cuidar de você. Você tem que fazer bem para você, apesar, né, do caos, que está ao contrário, apesar das trevas, que você seja a luz na sua própria vida. Né, para que isso que está à sua volta, né, seja iluminado e você, de alguma forma, possa, né, honrar a sua vida. A gente está aqui para honrar a nossa vida, né, para fazer um bom uso dela, né? E acho que é um convite assim, não abandone você, não descuide, não deixa, né? Seja presente na sua vida, né? A gente fala, né, para os filhos aí, para os netos, sei lá, seja nota 10, seja aluno nota 10, seja 10 para você, mas não é para mostrar para o outro, seja 10 para você, porque você merece esse 10, seja 100, seja 1000, né, seja melhor para você, tá? Pessoal, eu preciso encerrar. Um grande abraço, que vocês tenham uma semana com essa reflexão, que vocês possam passar a semana com um gesto de autocuidado, né, cuidando de si, e reveja, né, essas reflexões no dia a dia de vocês, tá? Estou vendo as sugestões aí das lives, né? Gostaria de realmente agradecer enormemente, que a gente possa logo estar de volta para a gente poder pensar na nossa vida e que a gente possa assumir a vida, né? Assumir a sua existência, considerando a sua existência, né? Dando valor a ela, né? Que a sua grande missão é cuidar de você.
Um abraço, boa semana a todos. A gente vai se falando. O pessoal que está entrando agora na live vai estar lá no Facebook. Obrigado a todos, um grande beijo, um grande abraço. Tchau.